Graça e paz. Minha experiência de hoje, a apóstola ministrou sobre a minha vida e eu recebi uma unção muito forte do Senhor. E logo após, a apóstola veio e ministrou na minha vida de novo. E, e eu era transportada para outro lugar. E eu vi o anjo do Senhor me acompanhar, eu fazia a pergunta a ele. E ele respondia que sim. E logo após eu perguntava onde ele estava me levando. E ele dizia que ele estava me levando para ver o que estava acontecendo nessas eleições. Ele me mostrava uma urna e ele dizia bem assim: você está vendo essa urna? Os votos aqui não são impressos mais. Mas se você for ver, as informações que tem dentro dela não são as mesmas que constam nas pesquisas. E ele me mostrava a quantidade de voto para o Bolsonaro e a quantidade de voto para o Lula. E ele dizia que a diferença era muito grande, que o Bolsonaro estava na frente. Só que estava sendo fraudadas as urnas a favor do PT. E ele dizia que agora nessa próxima eleição, muitas urnas iam dar problema. Ele dizia que muita coisa ia dar errado por causa do PT. E ele mostrava um lugar fora de Manaus. E ele dizia que pessoas agora no primeiro turno não estavam conseguindo votar no Bolsonaro. Teve gente que teve que votar ou no Lula ou votar nulo, por causa que não estavam conseguindo votar 22. E o Senhor ele mostrava isso, e ele dizia que foi comprado muitos votos. E tinha muita gente fazendo boca de urna e fazendo falsas promessas para as pessoas. E ele dizia que a quantidade de gente do Nordeste que votou no Lula não era suficiente para ganhar essa eleição. E ele mostrava a diferença de 20% das votações a favor do Bolsonaro. E ele dizia que foi fraudado. E já foi dito que o Bolsonaro vai ganhar pelo Senhor. Só que os satanistas eles vinham dizer que eles iam lutar e perseverar até o fim, dia e noite. Que eles não iam cansar enquanto ele não ganhasse. E eles falaram que o Lula ia ganhar. E eu falava não, porque tem um povo orando. E ele dizia que eles estavam furiosos porque isso mexeu com a estrutura lá no inferno. E ele dizia que muita gente estava se pondo de joelho pela madrugada. E ele dizia que ele viu pessoas orando como nunca antes. Gente que nem tinha costume de orar, ele via pessoas orando pela manhã, pela noite, antes de dormir, agradecendo ao Senhor pelo dia e pedindo misericórdia. E mesmo sabendo que tudo isso estava dando errado, se o Lula ganhasse, ia haver uma guerra muito grande. E os bolsonaristas iam para cima dele, tanto eles quanto as pessoas do exército. E ele estava fazendo isso mesmo sabendo que se o Lula ganhasse ia haver uma guerra. Mesmo assim ele quer continuar comprando voto e continuar fraudando. E ele vai fazer campanha e muitas pessoas não vão ser a favor do Lula, só as urnas que estão sendo fraudadas. Mas o Senhor, ele disse que ele ia tomar aquele lugar. E ele dizia que ele ia entrar em todas as escolas e ele ia reverter isso. E as pessoas iam ver isso. E se algo desse errado, foi porque as pessoas elas não perseveraram em oração, porque o Senhor está querendo que o seu povo busque o Senhor, ore, busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos. E ele disse que ele ia sarar a terra. Só que as pessoas elas precisavam crer que o Senhor era Deus na terra e que era para as pessoas pagarem um preço durante esses 27 dias até o dia 30 de outubro. O Senhor ele estava na frente, mas que as pessoas tinham que se pôr de joelho a favor disso. E ele dizia que ele estava no comando de tudo, mas que era para as pessoas continuarem orando, porque se Lula subisse no poder, mesmo sabendo que seria roubo de voto, muita coisa ia acontecer de ruim. E a primeira coisa que ia acontecer era fechar as igrejas, e ele não ia permitir que os cristãos eles andassem por aí pregando a palavra, porque ele é contra, porque ele é satanista. E o anjo do Senhor me levava até a mulher dele. E ele dizia que há pouco tempo ela teve um filho.
e foi um aborto e não foi espontâneo. E isso foi uma oferenda dele entregue a Satanás para que ele suba no poder o mais rápido possível, tanto com o roubo dos votos, quanto com as oferendas e os satanistas que estão se levantando. E agora eles não estão se escondendo mais, eles já estão botando a cara para fora e dizendo que eles são Lula e que os próprios satanistas vão ser perseguidos se não votarem no Lula. E os demônios já estão preparados. E ele dizia que ele ia procurar atingir cada guerreiro. Até pessoas que estão orando a favor do Bolsonaro, o Satanás ele ia começar a atingir para que as pessoas elas mudassem o voto. Ele ia começar a amedrontar pessoas nas ruas, em sonho. Ele ia começar a perturbar e deixar as pessoas loucas. Mas o Senhor dizia que ele era o dono do Brasil, ele era o dono de tudo, que ele governava sobre o céu, sobre a terra e sobre todo o que no mundo há. E ele me mostrava algo muito grande, como se cobrisse o Brasil. E eu via o Senhor, ele cobrindo com uma glória muito grande. E eu via a gente protegida durante a oração. E eu via como se, quando aquela luz ela descesse do céu para a terra, eu via o inferno tremer. E os demônios que estavam por cima da terra, eu via eles descendo o abismo. E foi essa minha experiência de hoje.